Nos vídeos anteriores a gente falou muito sobre o equipamento, né, e todas as funções de uma câmera de um smartphone. Mas é meio que consenso que o equipamento ajuda, mas que o principal na fotografia é o olhar do fotógrafo. Por isso, nesse vídeo, eu vou falar para você sobre enquadramento, composição e ângulos de tomada da imagem para que você possa fazer uma fotografia muito mais profissional. A primeira coisa é a gente pensar no enquadramento. O que é enquadramento? É aquilo que você decide colocar dentro da sua fotografia. E é importante que você pense nessa decisão de coisas que vão estar dentro e coisas que vão estar fora da imagem, para que você tenha um foco específico, ou pelo menos alguns focos específicos naquela imagem, mas que ela não vire uma confusão de informações, né? A gente pode refazer esse enquadramento, fazer o reenquadramento, na verdade, na edição, né? Na pós-produção, mas é interessante já pensar na fotografia na hora da captura. Na hora de decidir o enquadramento, a gente precisa pensar na composição, ou seja, na disposição dos elementos na nossa cena. E aí tem algumas regrinhas de composição que são básicas. A principal é a regra dos terços. Como é que ela funciona? A gente divide a nossa imagem em duas linhas horizontais, duas linhas verticais, ou seja, a fotografia fica dividida em 3 terços horizontais e 3 terços verticais. E a gente prioriza colocar os nossos objetos ou as pessoas de interesse dessa fotografia nos pontos de interseção dessas linhas. E aí a gente pode colocar em um ponto só ou em alguns pontos da fotografia e dessa forma a gente faz uma fotografia bem composta, o observador vai percorrer toda a imagem e vai entender aquela cena e fora, né, gente, que torna a fotografia um pouco mais profissional, diferente daquelas fotos que a gente sempre coloca a pessoa ou um objeto no centro, né? Mas colocar a pessoa ou o objeto no centro nem sempre é ruim. Existem algumas situações em que centralizar o motivo é interessante. Essas situações são quando a gente está num local que é simétrico, ou a gente tem uma cena onde as coisas que estão acontecendo são muito parecidas de um lado e de outro da imagem. Eu, por exemplo, estou fazendo ensaios fotográficos de bailarinos em uma galeria que é bastante simétrica. Então as fotos funcionam quando eu coloco o bailarino no centro da galeria. Vocês podem ver algumas imagens aí dos bailarinos em poses ou saltando, sempre no centro da imagem, tá? Então é legal em situações em que não são simétricas a gente usar a regra dos terços, e em situações simétricas a gente realmente posicionar nosso objeto ou a pessoa de interesse no centro da imagem. Uma outra regrinha que a gente sempre deve seguir, ou seguir na maioria das vezes, é a linha do horizonte, ou seja, posicionar o nosso celular, o nosso smartphone, de forma com que a gente não entorte essa linha do horizonte nem para um lado nem para o outro. É legal seguir essa linha, dar um ar de fotografia mais profissional, a não ser que você queira fazer uma coisa mais subjetiva com a imagem, e aí você deixa o celular torto de para um lado ou para o outro e entorta a linha do horizonte. Ainda sobre linhas, também é legal utilizar as linhas para levar ao seu foco de interesse. Então, por exemplo, podem existir linhas mesmo no ambiente e aí você faz um enquadramento mostrando essa linha que vai de um lugar até outro, até o objeto ou pessoa de interesse. Ou mesmo linhas imaginárias, como por exemplo o olhar de uma pessoa para outra, né, que gera uma linha e que você entende os pontos de interesse dessa fotografia. Além das linhas, a gente pode utilizar também as molduras para fazer fotografias interessantes. Por exemplo, janelas, portas, portais, e a gente enquadra a janela, por exemplo, e aquilo que a janela está mostrando, né, através dela, e a gente faz da janela uma moldura para aquela imagem. Além disso, a gente pode aproveitar sombras
reflexos de água, por exemplo, e também fotografar através de vidro, né? Nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, é uma foto feita através de uma taça e também uma feita com uma tampa de uma bomboniere de vidro, e a gente consegue imagens muito interessantes utilizando esses objetos. Para outras dicas de composição, eu sugiro que você coloque a sua câmera aqui em frente à tela, nesse QR Code que vai te direcionar para um vídeo de 9 dicas do fotógrafo Steve McCurry. São dicas muito interessantes de composição. Além de composição, a gente pode prestar atenção também nos planos de tomada da imagem. É importante saber que quando a gente faz imagens de cima para baixo, que é chamado de plongé ou plano picado, normalmente a gente desvaloriza aquilo que a gente está fotografando. Nem sempre, tá, gente? Normalmente. E quando a gente fotografa de baixo para cima, normalmente a gente traz uma certa importância para aquilo que a gente está fotografando. E quando a gente coloca o smartphone na mesma linha, na mesma altura da pessoa ou do objeto que a gente está fotografando, a gente não atribui nenhum desses sentidos, tá? Então é importante pensar no enquadramento, aquilo que vai estar dentro do quadro de visão da imagem, e pensar que algumas coisas precisam ficar fora desse enquadramento, pensar na composição dos elementos dentro da imagem e também no ângulo de tomada de visão. No próximo vídeo, o Lu vai falar para você sobre os principais erros de composição em uma imagem. Vai lá!